Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Uma mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, continuamos a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, hoje nos versículos de 21 a 43, e este Evangelho nos mostra 2 milagres extraordinários. O principal, a ressurreição da filha de Jairo, um ato de poder infinito, e no meio desse percurso, um segundo milagre que ocorre como que durante a caminhada até a casa de Jairo, aonde uma mulher é curada de uma fortíssima hemorragia que lhe acompanhava já por longos 12 anos. Ela vai agindo em segredo, não poderia se aproximar de Jesus abertamente porque a sua situação a tornava impura, mas pela fé que tinha em Jesus e atribui a ele a cura por meio de um simples toque na barra das suas vestes. E o Senhor confirma a cura por suas palavras: Filha, a tua fé te curou.
vá em paz, fica curada dessa doença. Confirma-se assim, meus irmãos, que Jesus é Deus. Nenhuma cura foi mais difícil que a outra, mas observamos que sim, que o Senhor realizou cada uma delas de uma maneira diferente. Uma com uma palavra, outra com um toque, com um gesto e assim por diante. E assim descobrimos nestes detalhes o modo de Jesus instruir os seus discípulos e, de fato, instrui a todos nós ainda hoje. Há algo de sacramental nas ações de Jesus, de modo que o sagrado vai se manifestando através de sinais, de palavras e, de algum modo, por certa normalidade, como se lê no Evangelho de hoje, em bom aramaico, Talita cum, ou seja, menina, levanta-te. As palavras fazem assim a vida voltar e esta jovem recobra, pois, a sua vida e recomeça a sua existência. Este milagre, que mostra o sobrenatural e o milagre de Deus, é para nós um convite para meditarmos também nas palavras e ações de Jesus. Aquilo que talvez pareça tão normal e tão comum é aquilo que é por estas ações que devemos nos unir a Deus, porque também por esta normalidade dos atos e das palavras, o Senhor manifesta assim a sua graça. Ele também tirará resultados extraordinários e fará muitos milagres se formos fiéis. Como no caso da mulher com a hemorragia, tudo depende, pois, da nossa fé. Hoje pedimos ao Senhor a graça de que aumente, pois, a nossa fé para sermos dignos de tamanha graça. Tanto a filha de Jairo quanto a esta mulher que sofria de um fluxo de sangue nos dão um exemplo de que, pela fé na onipotência de Cristo, tudo é possível, porque a graça do Senhor sempre supera a nossa natureza. Nós, cristãos, devemos esperar sempre a ajuda de Deus. Ele não faltará com a sua graça. Que nós não tenhamos nenhum medo de buscar realmente o Senhor e, quando os meios humanos faltarem, que não nos falte a fé e a certeza de que o Senhor está conosco.